Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme Ele Está de Volta, de 2015. Esse é um filme alemão bem estranho que mistura comédia com drama e logo de cara chama bastante atenção. Mas antes de eu começar, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa em Berlim, em plena Segunda Guerra Mundial, e mostra o Führer Hitler conversando com um coach comportamental sobre a forma apropriada de fazer uma saudação. Em seguida, vemos a Alemanha como está hoje e podemos escutar o discurso do Führer sobre como o país foi profanado pelo inimigo, que ele fez o possível para derrotar. Segundo ele, era para a Alemanha ter desaparecido, porém o povo continuou a existir e, para surpresa dele, ele também. Ele então acorda em um jardim no meio da cidade sem saber o que aconteceu. Ele conclui que sobreviveu a um ataque que havia acabado de acontecer, até que 3 garotos aparecem e perguntam se ele está bem. Ele pergunta se eles viram os membros do governo de sua época, mas eles não faziam ideia de quem eram essas pessoas. Um repórter chamado Fabian Zawadzki interrompe a conversa chamando os garotos para terminar uma reportagem e acaba filmando Hitler sem querer. O Führer então decide ir até seu bunker, mas fica muito confuso com toda a tecnologia e com a multidão de pessoas que o param para tirar fotos sem ele fazer ideia do que era um celular. Ele começa a suspeitar que entrou em coma e acabou perdendo a vitória da Alemanha. Sentindo que algo estava muito errado, ele vai até uma mulher que estava falando em alemão e pergunta em qual ano eles estavam, mas a mulher se assusta e usa o spray de pimenta nele. Com os olhos queimando, ele vai até uma banca de jornais e, apesar da dificuldade, consegue ver que ele estava no ano de 2014 e em seguida desaba no chão. Em outro lugar, vemos uma reunião da emissora de TV onde o chefe elogia um de seus empregados, Christoph, por seu trabalho excelente. Porém, para surpresa dele, o chefe decide promover sua colega, Katia Bellini, no lugar dele, e podemos ver que ele não soube como reagir a essa. Christoph despeja sua raiva em cima de Fabian, que diz que tem ideias para uma nova matéria, mas foi tudo em vão, já que ele é demitido e jogado para fora da emissora. A história volta para Hitler, que acorda sendo cuidado pelo dono da banca de jornais, que confirma que eles estão em 2014. Hitler fica confuso, pensando se ele havia sido capturado pelo inimigo, que está tentando enganá-lo, e considera matar o homem, mas abaixa a guarda depois que o mesmo lhe oferece uma barra de proteínas, que ele tem muita dificuldade em abrir. É aí que o dono da banca pergunta se ele estava gravando um documentário em algum lugar por ali, pois estava achando que ele era um ator. Mas ele responde que ele é o próprio Hitler, o que arranca risadas do homem. Por fim, ele pega um jornal para se informar sobre o que havia acontecido. Seu primeiro choque foi o fato de estar lendo um jornal turco na Alemanha. Ele continua pesquisando e é aí que descobre como ele havia sido retratado durante a história, e que seu partido havia perdido a guerra e o país parte do território. Ele também aproveita a chance de ofender as mulheres no governo e termina dizendo que a guerra foi um desperdício completo. A história volta para Fabian, que estava assistindo sua última reportagem antes de ser demitido, até que sua mãe aparece e tenta confortá-lo. Eles notam Hitler no canto da tela e ficam muito surpresos com a semelhança. No dia seguinte, o dono da banca pede ajuda de Hitler, que não fica feliz com o trabalho que tem que fazer. Em seguida, o homem pede para que ele lave seu uniforme, porque estava começando a cheirar mal. Ele então vai até uma lavanderia e tira as roupas ali mesmo, porém arranja problemas no local e teve que ir para outra lavanderia, onde a senhora aceita lavar tudo. Ele pede por outro uniforme para ter algo para vestir, e a mulher dá novas roupas para ele. Assim que volta para a banca, encontra Fabian, que estava esperando por ele. Fabian continua acreditando que ele era um ator e convida Hitler para viajar com ele pela Alemanha moderna enquanto filma tudo, e Hitler aceita a proposta. Fabian então pega dinheiro e um carro emprestado com sua mãe e começa sua jornada. Eles fazem algumas filmagens até que param em um hotel para passar a noite. Lá, Hitler descobre o que é uma televisão e fica impressionado com a tecnologia, mas critica o nível de conteúdo que estava no ar. Ele então decide falar de política durante as filmagens e, junto de Fabian, passa a perguntar diretamente à população a opinião deles. Após as entrevistas, ele repara que a democracia não afetou o povo de forma significativa e que existe uma raiva reprimida em relação às políticas atuais, semelhante com a população da década de 30. As pessoas começam a contar nas entrevistas o quanto as imigrações estão afetando o país de forma negativa,
e Hitler usa isso para argumentar que juntar as raças não funciona. A viagem continua normalmente até que eles param em uma fazenda. Hitler brinca um pouco com um cachorro que o morde e fica atacando ele, até que ele se cansa e atira no cachorro, deixando todo mundo sem palavras. Fabian toma a arma de Hitler contra a vontade dele e explica que ele não pode andar por aí com uma arma carregada. O Führer então começa a perguntar sobre os termos preconceituosos em um rap na rádio, e Fabian tem dificuldade para explicar. O dinheiro já estava acabando, o que deixa Fabian desesperado. É aí que Hitler tem a ideia de fazer desenhos de pessoas para ganhar dinheiro. A ideia foi um sucesso, porque Hitler faz vários desenhos de forma caricata e ofensiva, o que faz muita gente rir e querer um desenho também. O filme então passa uma filmagem rápida de tudo o que estava acontecendo, e vemos que Hitler começou a se habituar melhor com o futuro, além de entender melhor a mente das pessoas. Ele até participa de um lixamento de um cara que estava xingando o povo alemão, e as fotos começam a viralizar na internet. As filmagens chegam ao fim. Fabian tenta convencer seu ex-chefe do potencial que eles tinham nas mãos, mas Christoph manda os dois embora, porque para ele se tratava de um comediante doido. Porém, Hitler invade a reunião dos diretores da emissora e os convida a salvarem a Alemanha com ele. Ele causa uma boa impressão na diretoria, que decide dar a ele um programa de humor. Fabian pede um emprego também, ou ele levaria Hitler com ele. Christoph dá a tarefa de ele cuidar do café do escritório, com a promessa de promovê-lo algum dia. E por algum motivo que só Deus sabe, ele acredita. Hitler ganha uma mesa no escritório e Christoph pede a Kromaia que o ajude com a tecnologia, sendo a secretária dele. E o Führer fica surpreso com o quanto o computador mudou ao longo das décadas. Ela tenta criar um e-mail para ele, mas eles descobrem que o nome do ditador já havia sido escolhido, o que o deixa zangado porque roubaram seu nome. O filme volta para Christoph, que conversa com uma colega sobre os planos dele de colocar Hitler em um show, que se traduzisse para o português seria algo como "Ô, cara", e depois fazer Hitler contar piadas ofensivas ao vivo, tudo com o intuito de derrubar Bellini. Chega o dia da estreia do programa. Eles começam com algumas piadas até que chega o momento do tudo ou nada com Hitler, que logo de cara espanta todo mundo com a semelhança. Mas ao invés de ler o texto preparado, ele deixa os produtores em pânico, ficando calado por um bom tempo. Ele então quebra o silêncio explicando que ele deveria contar uma piada, mas não irá fazer isso. Ele conta o quanto ficou impressionado com a TV, porém diz que só tem programas lixo passando. Ele faz um discurso sobre os problemas que a Alemanha tem passado, como a economia e o índice de natalidade. Ele cativa a audiência e até faz o povo rir um pouco. Por fim, ele diz a eles que eles estão caminhando em direção ao abismo, mas ele vai lutar até que eles superem esse desafio. O programa se tornou um sucesso instantâneo e Bellini decide colocar Hitler em todos os programas da emissora, tanto os de entrevista como os de humor, deixando Christoph nervoso ao ver seu plano fracassar. Hitler começa a dar entrevistas explicando suas ideias para tornar a Alemanha grande de novo. Acreditem ou não, essa é uma fala do filme. Só que aí ele começou a ficar gigante e o filme mostra que as pessoas estão comentando sobre ele na internet e fazendo vários vídeos de humor. Ele então consegue uma conversa direta com o presidente do Partido Nacional Democrático, onde Hitler critica o trabalho deles, dizendo que eles desperdiçaram tempo demais e fizeram um desserviço para o movimento. O tempo passa e a emissora recebe uma visita da polícia e do promotor por causa de uma denúncia sobre crimes de ódio. Christoph se anima com a possibilidade do programa ser cancelado, mas o produtor diz que não precisa de tanto. Ele finge um sorriso para não chamar atenção, mas só de olhar na cara dele você sabe o que ele está pensando. Porém, ele ganha mais uma chance de se vingar, quando Kromaia o entrega um vídeo de Hitler atirando em um cachorro. Em mais uma das entrevistas de Hitler, o apresentador começa a alfinetá-lo com perguntas se ele é um comediante ou um louco, e até que ele se segura nas respostas. Mas o apresentador passa um vídeo onde o cachorro é morto e deixa a audiência perplexa e assustada. A emissora fica sem reação e Hitler se enche de fúria, ameaçando fazer o mesmo com o apresentador e depois transformar o prédio do programa em um estacionamento de tanques. Após o fiasco na TV, Bellini e Hitler são demitidos e Christoph finalmente consegue sua promoção. Fabian e Hitler decidem morar na casa da mãe de Fabian, que estava com medo de Hitler. Mas o Führer aproveita esse momento para escrever toda a experiência que ele teve quando acordou no futuro, ou seja, ele escreveu a história do filme. Ao descobrir o livro, Fabian fica empolgado e decide levar o manuscrito para Bellini, com a condição de que ele iria filmar a adaptação ao cinema. É aí que o filme tem um salto temporal, mostrando pequenas cenas que explicam tudo o que está acontecendo.
O livro se torna um grande sucesso e Hitler volta a ficar bastante comentado, enquanto a audiência da emissora de Christoph cai bruscamente. 3 meses depois, vemos que o programa Oh, cara, passou a usar a imagem do Papa para fazer humor, mas mesmo assim não está sendo bastante. Christoph ainda tem esperança que o apresentador recupere a audiência, mas os funcionários avisam que ele pediu demissão e que o show acabou de vez. Christoph tem um ataque de raiva e grita com todo mundo. E eu aposto que você pegou a referência. Eles imitam a famosa cena de Hitler que viralizou no YouTube anos atrás. Eu devo dizer que ficou muito engraçada e todo mundo atuou muito bem. Um dos funcionários sugere que eles tragam Hitler de volta, então Christoph vai ao encontro deles e oferece 1 milhão para o filme que Fabian estava filmando com Hitler, e eles aceitam. Eles então vão até a casa de Kromaia, mas não tem tempo de conversar porque a avó da moça reconhece Hitler e expulsa Hitler em um ataque de raiva. Hitler e Fabian voltam para casa e ele comenta o quanto ficou surpreso com o fato de Kromaia ser judia e faz vários comentários ofensivos que assustam Fabian. As filmagens continuam e Hitler conta para as pessoas no set que ele não se lembra de como foi parar ali no meio do jardim. Em seguida, ele sai do set um pouco, mas é atacado por 2 homens a ponto de parar no hospital, onde Bellini o conta que esse incidente só o deixou mais popular. Em casa, Fábio assiste de novo o vídeo de Hitler do início do filme e vai até o local. Lá ele descobre que ali era onde ficava o bunker do Führer. Ele então corre para o hospital, mas somente Bellini estava ali. Ela diz que Hitler voltou ao set. Fabian explica que ele é o verdadeiro Hitler, mas ela não acredita. Ele fica nervoso, mas isso só faz com que ele pareça insano, a ponto dos guardas tentarem contê-lo. Porém, ele consegue fugir por pouco. De volta ao set, Fabian aponta uma arma para ele e o leva até o terraço. Ele o chama de monstro, mas Hitler diz para Fabian que ele teria que condenar o povo que o elegeu, e que os motivos de tantas pessoas o seguirem é porque elas compartilham dos mesmos valores. Ao ouvir isso, Fabian atira nele e ele cai do alto do prédio. Porém, Hitler surge de novo atrás dele e diz que ele é uma parte de todos eles. É aí que Bellini corta a cena e as filmagens terminam ao som de aplausos de toda a equipe. Hitler faz um brinde em memória a todos os camaradas que não puderam estar ali. É aí que o filme mostra Kromaia chorando ao ver que Fabian está internado em um hospício. Depois da estreia do filme, Hitler e Bellini dão entrevistas e andam de carro pela cidade, onde vemos vários cidadãos acenando para ele agora que ele se tornou mais popular, e o filme acaba com um tom sombrio. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima!